Abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Hoje é sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024, por volta das 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Antes de tudo, eu quero agradecer a cada um de vocês que entraram no meu canal e assistiram o vídeo que eu prestei uma homenagem à minha filha caçula, que completa hoje mais uma primavera. E os comentários, que alguns de vocês fizeram, aqueles que visualizaram, e meu muito obrigado de todo o meu coração. Quem é pai sabe a emoção quando se tem um filho, ou uma filha, que nos dá alegria, que nos dá prazer. A gente se emociona. E eu me emocionei quando estava gravando e estou emocionado até agora. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês. Eu quero hoje falar sobre o tema: por que não se deve batizar? E eu quero ler em Atos dos Apóstolos, livro histórico, capítulo 2, versículos 37 e 38, que diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Queridos, Pedro e os demais apóstolos, eles eram pregadores do evangelho da circuncisão. O evangelho confiado a Pedro, e Paulo fala acerca disso, foi o evangelho da circuncisão. Quando Jesus de Nazaré, que era judeu, nascido de mulher, que veio para cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, quando ele diz: ide por todo o mundo, era o mundo de Israel, e pregasse qual evangelho? O da circuncisão. Ele disse assim: não entreis pelos caminhos dos gentios nem dos samaritanos, porque ambos não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Porque este evangelho da circuncisão, ele foi um evangelho pregado tão somente aos judeus, porque os judeus eram transgressores da lei. E transgredir a lei era pecado. E então eles precisavam se arrepender. E uma vez que eles se arrependessem, como diz aqui no versículo 38, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Porque eles eram pecadores. Dá para você entender isso? Por que que eles se batizavam? Por que que Jesus se batizou? Mesmo Jesus não tendo pecado, mas uma vez que ele veio cumprir a lei, e a lei dizia que tinha que se batizar, então ele, como cumpridor da lei, também se batizou. Então, viver antes da cruz não é cristianismo, e sim o quê? Judaísmo. E o que é que os nossos irmãos que frequentam esses templos religiosos, que eles chamam de igreja e nós chamamos de sinagogas, eles estão praticando? Cristianismo ou judaísmo? Judaísmo. O Cristo nascido de mulher era judeu. Ele veio para salvar e cumprir a lei, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17. Como está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 24, buscar e salvar. Porque todos os judeus eram transgressores da lei.
E Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele diz em Romanos, capítulo 7, versículo 7, que transgredir a lei era pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então transgredir a lei era pecado. O apóstolo da graça diz, eu não conhecia o que? O pecado. Se não fosse o que? A lei. Se não fosse pela lei. Ela me fez conhecer a concupiscência da carne. Porque a lei disse, não cobiçarás. Então, uma vez, queridos, que todos os judeus, eles eram pecadores, eles precisavam de arrependimento. Tinham que se arrepender. Então, aqui, quando Pedro se dirige aos seus ouvintes, ele diz, arrependei-vos para que sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Fazia parte do conjunto das 613 leis do Torá. Assim como muitas outras ordenanças. E eles tinham que se batizar uma vez que se arrependessem dos seus pecados. João Batista, ele foi o precursor de Cristo. E ele disse que a sua mensagem era de arrependimento. João Batista, ele dizia, arrependei-vos para que sejam batizados. E o batismo que João Batista pregou foi o batismo de quê? De arrependimento. Esse batismo de João, anunciado por ele, era para remissão de pecados. Dos gentios? Não. Mas de quem? Dos judeus, porque todos eram pecadores. Como Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 3, versículo 23, ele disse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O sistema religioso, eles incluem aí todo o universo. É por isso que dentro das chamadas igrejas evangélicas, eles batizam. E esse batismo, eles chamam de arrependimento. Então eles estão antes da cruz, seguindo a lei. Quando o Cristo Nazareno cumpriu a lei, dizendo está tudo consumado. Em João, capítulo 1, versículo 9, João diz assim, que Cristo era o quê? O Cordeiro de Deus. Para tirar o pecado dos judeus. Ele era o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo de Israel. Não de todo o universo, não de todas as pessoas, como fazem a religião. Então, quando João Batista, ele estava diante de muitas pessoas, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, apontando para o Cristo Nazareno, que tira o pecado do mundo. Este aqui. Porque Jesus ia morrer, ele ia derramar o seu sangue, depois de cumprir a lei em favor dos judeus, em favor do seu povo. E o seu sangue seria derramado como foi derramado. E então os pecados dos judeus, que eram povo de Deus, foram tirados. Por meio de quem? Da morte do Cristo Nazareno, por meio do derramamento de sangue do Cordeiro de Deus que foi morto, que havia sido sacrificado. Eles então, os evangélicos, tentam justificar o ato do batismo
ensinando que o Cristo Nazareno sacrificou-se a si mesmo por toda a humanidade. E não foi por toda a humanidade. Tão somente pelos judeus. Tão somente pela casa de Israel. Daí você pergunta, e os demais? Os demais eram considerados gentios remanescentes. O Cristo, quando ele ressuscita, ele aparece a Saulo de Tarso. Ele traz a Paulo, que era judeu também, praticante do judaísmo, conhecedor da lei. Ele revela a ele um outro evangelho. Não o mesmo evangelho que ele confiou a Pedro, mas o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus, o evangelho que traz liberdade no espírito, o evangelho que faz com que reinemos em vida, o evangelho que abre a mente, que abre o entendimento e faz com que nós venhamos entender a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. O evangelho que faz com que nós descansemos tão somente no Senhor. O evangelho que tira de nós todo sentimento de culpa. O evangelho que tira de nós toda a consciência pesada. O evangelho que diz que nós somos filhos de Deus. E uma vez sendo filhos de Deus, somos guiados e dirigidos tão somente pelo Espírito de Deus. O evangelho da graça de Deus, ele mostra que todas as nossas conquistas foram espirituais. Este evangelho da graça de Deus nos mostra que nós não somos carnais. Que nós não devemos viver praticando obras, buscando autojustiça. Este evangelho diz que nós somos espirituais. Quando a mente é aberta, quando a salvação vem na mente, nós nos tornamos adultos. Nós agora não somos mais alimentados com leite. Os achismos, os preceitos dos homens. Fugimos das sinagogas. Porque passamos a entender que nós somos depois da cruz. Que nós já fomos justificados por Ele. Que já nascemos novas criaturas. Que nós nunca fomos pecadores, nunca fomos transgressores da lei. Então todos esses ritos, essas liturgias, essas ordenanças que eles fazem dentro dessas sinagogas, não há necessidade alguma de se fazer. Isso é para os carnais. Isso é para aqueles que não têm a mente ativada, que não têm o entendimento, que ainda não foram salvos na mente. Deu para você entender por que não se deve batizar? Uma vez arrependendo dos pecados, devia se batizar. E eles trazem isso para depois da cruz. E os textos principais deles para justificar isso é Romanos 6,23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Esse mundo deles é universal, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gênesis também 3,15, que fala da semente da mulher. Eles dizem que diante da queda, Deus prometeu um Salvador para derrotar a serpente. Eles vão lá para o paraíso, eles vão lá para o Éden. Quando Adão pecou, desobedeceu, aí eles dizem que esse pecado de Adão fez com que todos precisassem de um Salvador. Antes da lei, o pecado não era imputado. O pecado passou a ser imputado depois da lei. A quem? Aos judeus. Então eles dizem que o pecado de todos não podia ficar impune.
E que Jesus de Nazaré veio para assumir o lugar de todos. Aí eles incluem os gentios, que não tinham nada a ver com a comunidade de Israel, porque eles não eram transgressores da lei, eles não eram pecadores. Jesus veio sim por todos os judeus, porque todos os judeus estavam debaixo de condenação e morte. Então ele veio para cumprir a lei. Mateus 5,17. Ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque todos os judeus tornaram-se pecadores. E quem pecava precisava se arrepender. Uma vez se arrependendo, se batizava. Passava pelo batismo. Romanos capítulo 5, versículo 13. Olha o que diz. Pois antes da lei estava o pecado no mundo de Israel, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Então como que os demais que não eram judeus eram pecadores? Se não havia a lei. E a lei, quando ela veio, foi para o povo de Israel. Por que que os gentios remanescentes precisavam se batizar? Passar por esse processo que os judeus tinham que passar. Por que que a religião traz isso tudo para depois da cruz? Então, antes da cruz, da lei, o pecado não era imputado. Então a religião, para justificar a necessidade de se batizar, uma vez que o batismo era para arrependimento, eles ordenam esse ato praticado pela ordenança da lei. Batismo era um ato, sim, que devia ser praticado pela ordenança da lei. E quem é que vivia debaixo da lei? Os judeus. Os gentios viviam debaixo da lei? Não. Os gentios tinham alguma coisa a ver com a comunidade de Israel? Não. Então, queridos, esse batismo que a religião realiza, eu me batizei. Eu era cego, guiado por cego. O véu estava sobre o meu rosto. Então eu me batizei. Cumpri essa ordenança que muitos dentro das chamadas igrejas cumprem. Como todos os meses, eles comem um pedaço de pão, tomam um suco de uva, que é uma ordenança, né? Para dizer que você está em comunhão com Deus, quando Deus habita no seu espírito. O seu espírito é o templo da habitação de Deus. Mas eles precisam de um pedaço de pão e um suco de uva, para dizer que isso é comunhão com Deus e comunhão com os seus irmãos. Quando a gente sabe que esse pedaço de pão, esse suco de uva, não tem nada a ver de comunhão uns com os outros. Muitos que não pertencem a essas sinagogas, aí eu não estou me referindo aos que de lá saíram, eu estou me referindo àqueles que nunca foram de lá. Às vezes eles vivem mais em comunhão com o próximo do que esses chamados religiosos. Mas eles dizem que naquele primeiro dia do mês, quando eles se reúnem, quando eles comem aquele pão e tomam aquele suco, uns estão tendo comunhão com os outros. Quando eu falo para alguns desses acerca dessa chamada ceia do Senhor, eles tentam justificar dizendo que é para se ter comunhão uns com os outros. Vocês estão entendendo? Como apresentação de crianças. Então, dentro dessas sinagogas, lá tem todas essas coisas. Nós que fomos libertos, que temos a mente ativada, que somos filhos guiados pelo Espírito Santo, não vivemos mais na prática dessas coisas. Então, esta é a mensagem de hoje. Você é espiritual. E os espirituais não buscam autojustiça. Os espirituais não vivem em prática de obras.
Os espirituais, eles não vivem debaixo de rudimentos, de preceitos de homens. Os espirituais não vivem em sinagogas. Os espirituais não vivem debaixo de uma suposta autoridade espiritual desses homens. Porque eles são simples mortais igual a nós. O Senhor é o Espírito. Deus é o único, soberano Senhor de todos e de tudo. Nós somos irmãos uns dos outros. Esta é a palavra. Porque não se deve se batizar. Mas eles batizam. Depois do tal aceitar Jesus como Salvador, o próximo passa agora a batizar, é passar pelas águas. E se tornar membro de uma instituição religiosa. Que aquilo ali é mais uma organização do que um organismo. Organismo somos nós. Nós somos um organismo vivo. Porque o Espírito de Deus habita em nós. E por termos o entendimento, nós entendemos todas essas coisas. O Espírito de Deus habita neles também, mas eles não conseguem entender. O véu está posto. A mente está atrofiada. Quem os conduzem são cegos, iguais a eles. Eles são alimentados com leite, como Paulo diz. Eles são meninos, pensam como menino, raciocinam como menino. Eles não crescem. É sempre as mesmas coisas. Entra ano e sai anos. Nada ali muda. Cada reunião é igual a outra. Não tem nada de diferente nessas reuniões que eles realizam. Por isso que tem ritos ali. Tem liturgias. É sempre a mesma coisa. Nós servimos a Deus em espírito e em verdade. Nós cultuamos a Ele de forma racional. 24 horas por dia, até dormindo. Acordamos adorando, vivemos adorando em eterna adoração. Eles não. Somente quando vão ao templo. Porque o templo para eles é a casa de Deus. Quando eu comecei a me despertar, quando eu lá estava, eu comecei a confrontar. Eu lia Atos 7,48, e lá estava escrito assim: o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Aquilo ficava me martelando, mas eu continuava lá. Aí eu pegava, confrontava, como 1 Coríntios 3,16, quando Paulo disse assim: vós sois o templo da habitação de Deus. Você é o tabernáculo de Deus. Eu ficava como? Isso aqui é casa de Deus? Como isso aqui é templo? Como isso aqui é igreja? Essas coisas começaram. Era já a mente sendo ativada, o entendimento vindo. O primeiro que veio foi sobre o dízimo, em 1993. Ainda fiquei lá 20 anos sem dizimar. Então todas essas coisas que hoje eu recebi, que o Espírito Santo me deu, começou lá dentro. E já começa na vida de muitos que lá estão. Tem muita gente que lá está. Essas pessoas já estão revendo conceitos. Algumas me dizem: eu preciso sair, eu preciso tomar uma decisão. Eu estou lá, mas não aceito muitas coisas. É assim que acontece. A gente não começa a aceitar, a gente começa a se sentir mal nesses lugares. Eu saí de lá em 2017, nós estamos em 2024. Não sinto um pingo de vontade de retornar, de ir lá, nem visitar. O domingo chega, eu me lembro o desespero que eu ficava. Eu levantava cedo, ia para uma consagração. Depois eu ficava para a escola bíblica dominical. Quantas vezes eu só cheguei em casa à noite? Ia para um ensaio, ia para um ar livre, ia para um estudo. É assim que era o nosso domingo. Como é de muitos. As pessoas não têm famílias, não têm amigos, não passeiam, não fazem nada. São reféns desse sistema religioso perverso, mau e cruel. Porque é isso que a religião é na vida das pessoas, na vida dos filhos de Deus. Então fuja, ouça, porque a fé vem pelo ouvir, o entendimento vem pelo ouvir. Se você não é inscrito no meu canal, o YouTube me diz que
Mais de 35% de pessoas visualizam o meu canal, mas ainda não se inscreveram. Não custa nada, é de graça. Se inscreva, aperte o sininho para receber todas as mensagens. Me ajude divulgando o meu canal, compartilhando o meu canal. Essa palavra tem que alcançar o mundo, tem que alcançar as pessoas, para que elas possam se libertar de todos esses fardos, de todos esses julgos, e viver a liberdade no Espírito. Muito obrigado por me assistir. Muito obrigado por dar o like. Muito obrigado por me recomendar. Muito obrigado por comentar no meu canal. Muito obrigado por tudo. Eu amo vocês. E amo também aqueles que lá estão. Por isso nós encerramos dizendo: nós, da graça de Deus, amamos vocês. Beijo no seu coração. Forte abraço.